Estudo Bíblico, Evangelho de João, João capítulo 13. João 13, de 1 a 20. Jesus demonstrou na prática o tipo de serviço ministerial que seus discípulos deveriam executar após a sua partida. No seu Evangelho, João enfatiza muito o amor de Jesus, cuja extensão é demonstrada na disposição do Filho em encarnar e sofrer a morte substitutiva em favor do pecador arrependido. A cerimônia do lava-pés exemplifica o fato de que o Filho de Deus não menosprezou a prática da tarefa mais servil. A humildade de Jesus não era devida a um esquecimento da parte dele quanto à sua dignidade e posição. Pelo contrário, ele escolheu assumir a posição de um escravo, levantando-se da mesa para servir. Pedro, com sua característica impulsiva, contestou a iniciativa de Jesus, pois não compreendeu o simbolismo oculto na ação. Era uma antecipação da cruz, mediante a qual a purificação pelo sangue derramado finalizaria a obra do perdão de Deus. Jesus, diante da negativa de Pedro, teve que salientar que a purificação espiritual da alma era mais importante que a limpeza física e que essa só se tornaria possível com o derramamento de seu sangue. Jesus, em sua onisciência, sabia do papel que Judas exerceria nesse processo. Aqui temos um nítido caso da providência divina, fazendo uso das decisões livres do indivíduo. O título duplo de Jesus, Mestre e Senhor, fornece a importância especial da autoridade de Jesus sobre a vida dos discípulos. A humildade de Jesus deve ser o padrão de seus discípulos e o serviço deve se refletir na vida cristã. Em vez de desejar controle, fama e reconhecimento, os cristãos devem ansiar por servir. Cristianismo não é apenas uma percepção intelectual, é necessário um comprometimento de vida. Nossas obras têm que ser a manifestação de fé redentora e verdadeira, alicerçada num compromisso com a obediência a Deus. Jesus escolheu Judas para ser um dos 12, mas não o escolheu para a salvação, uma vez que Judas não foi forçado a trair Jesus. Ele assim agiu por vontade própria. Jesus compreendeu o cumprimento das Escrituras em todos os aspectos de sua vida e sua preocupação em cumprir as Escrituras se deve à sua percepção de que ela é a palavra de Deus. O texto de Salmo 41:9, que Jesus citou, refere-se ao comportamento de Aitófel, 2 Samuel 15:31, que tipificou Judas na época de Davi. A profecia que se cumpre é a marca de um verdadeiro profeta. João 13, de 21 a 30. Ainda que o Senhor estivesse ciente da traição de Judas, a chegada do momento desse ato perverso causou repulsão e angústia à alma de Jesus. A cobiça de Judas abriu seu coração ao controle de Satanás, pois havia se entregado ao domínio do mal e Jesus, que tinha o controle dos acontecimentos em suas mãos, não fez nada para impedi-lo. Os discípulos ainda não tinham compreendido a traição de Judas. João 13, de 31 a 38. Nessa situação, evidencia-se a palavra humilhação, pois, como Paulo afirma em Gálatas 3:13, Jesus foi às profundezas de sua humilhação em sua morte substitutiva na cruz, debaixo da maldição de Deus por causa do pecado de toda a humanidade. Contudo, o objetivo de João era focalizar a revelação da glória de Deus por meio da morte de seu filho na cruz. Jesus exorta seus discípulos, ensinando-os que no tempo devido todos iriam se alegrar com ele, mas no período entre a crucificação e a ressurreição, ele iria para um lugar onde ninguém poderia ir com ele.
Em Levítico 19:18, encontramos o mandamento que fala em amar ao próximo como a si mesmo. O elemento novo, no verso 34, é composto de duas partes. 1. A mudança do termo próximo para uns aos outros. 2. A mudança da expressão a ti mesmo para como eu vos amei. O amor cristão segue o modelo de sacrifício amoroso de Cristo, e a comunidade dos cristãos é o contexto principal no qual esse amor é expresso. No verso 36, Jesus profetiza o martírio de Pedro. E, sem dúvida, Pedro foi sincero em dizer que daria sua própria vida por Jesus, mas ele não fazia ideia para onde a sua covardia iria levá-lo.